Boa tarde, boa tarde. Começando essa live da quarta-feira, meio-dia e 30, sobre personalidades e seus efeitos, com Camila Reis, professora, bióloga, mãe, cristã. Já vamos começar. E aí eu venho e chamo você, Camila. E aí, Camila, tudo bem? Boa tarde. Ei! Peraí que eu vou ajeitar esse negócio aqui. Perfeito. Agora sim. Joyce, João, Rosilei, pode compartilhando aí a live. Elas ficarão salvas. Tá baixo. Tá me ouvindo? Tá bem baixo, Max. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora melhorou um pouco. Ok. Vai me dizendo aí, Jennifer, vocês aí que estão na live, possa me dizer se tá... Gente, que delícia, Joyce! Amiga, pelo amor de Deus, que vergonha! Jeitinho! Eita! Camila Massariol. Todos estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Camila? Tá ótimo, Max. Então, daqui a pouco essa live, quando encerrar, ela vai para IGTV, lá vai ficar salva, e vai para o YouTube mais tarde, tá bom? E fica à vontade de ser presente. É a sua vez. Gente, eu tô até com vergonha aqui, Max. Boa tarde, gente. Boa tarde, meu amigo. Que honra, né? Esse convite. Fico até constrangida, gente, porque quando o Max falou comigo, eu falei, eu tenho certeza que quem me escolha para falar. E é uma honra mesmo. Cheio de amigos aqui, pessoas muito queridas também que estão aqui comigo. Que vergonha, gente. Mas, enfim, Max. Então, meu amigo, você me deu um desafio de falar sobre a questão da personalidade, né? E eu fiquei pensando o que eu poderia falar sobre esse assunto, sobre a personalidade e seus efeitos. E você quer começar com alguma pergunta específica ou eu vou aqui seguindo aqui Então, o que eu pensei em dizer? Quem é Camila Reis? A primeira pergunta de início. O que você faz? De onde você é? Então, amigo, vou falar por ordem aqui de importância, né? Sou cristã, esposa, mãe, professora, boxeadora. Tantas coisas, né, meu amigo? Tantas coisas. Em todas elas, a gente consegue ver essa questão de como é importante o temperamento, a personalidade para lidar com tantos desafios, né? De ser mãe, de ser esposa, de ser professora, de ser uma mulher que possa fazer diferença, né, nessa geração, com todos os defeitos que fazem parte de nós mesmos, né? Enfim, e eu acho que para falar um pouquinho de mim também, eu queria falar até um pouquinho sobre o que eu entendo que seja personalidade, né? Eu fiquei pensando, gente, ali tem até uma na minha aqui, meu Deus do céu, que vergonha. Mas então, Marcos, estava pensando sobre personalidade, né? O que é personalidade? Aí eu fui procurar até no dicionário, né, o significado dessa palavra, e aí eu encontrei justamente essa definição, né? Qualidade que define a individualidade de uma pessoa moral. E eu fiquei pensando assim, individualidade de uma pessoa moral, né? Uma pessoa que tem moral, né? Isso é personalidade. Tanto que a gente usa muito aquela expressão assim, fulano tem personalidade, né? Isso significa um elogio, né? Quando fala que a pessoa tem personalidade, é porque isso significa um elogio, um atributo de qualidade, né? Quando você fala assim, fulano tem personalidade. E aí, a meu ver, eu entendo que personalidade é justamente nesse sentido, né, que a gente está falando aqui, de ser uma qualidade, né? Ter personalidade significa uma qualidade. Eu entendo que personalidade diz respeito a não ser amoldado pelo ambiente, né? Pelas circunstâncias. E é algo tão difícil nesses dias, né? Você não ser amoldado pelo ambiente, pelos contextos, pelas coisas desse mundo. Então, para mim, personalidade é justamente isso, é a constância da sua identidade, né? Isso, para mim, é personalidade, é a constância da sua identidade.
E aí eu comecei a ficar pensando, né? Ser mulher cristã nesses dias, né? O que é identidade, né? Porque se personalidade é você ser constante na sua identidade, o que é identidade? Identidade diz respeito à sua origem, né? À sua filiação. E nós, mulheres, somos, né? Cristãs, somos filhas de Deus, né? Somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, isso é a nossa identidade. A nossa identidade é ser filha de Deus, né? Nós, cristãs, somos filhas de Deus. E então, é ser constante nessa identidade. Isso é personalidade e é isso que nós devemos buscar todos os dias, quando diz respeito à personalidade da mulher, né? E aí eu comecei a pensar, Max, que eu poderia deixar até para as mulheres que estão aqui, né, nos ouvindo, sobre o que Deus diz a respeito, né, da personalidade da mulher, né? Então, se personalidade diz respeito a você não ser amoldado pelo ambiente, significa você ser constante na sua identidade, e a nossa identidade, né, cristã é ser filha de Deus, filhas de Deus. O que Deus diz sobre a personalidade da mulher, né? Fiquei pensando sobre isso. E aí são várias passagens, mas uma me chamou muita atenção, que eu me lembrei dela, porque há pouco tempo eu conversei sobre essa passagem com meu esposo, está em 1 Pedro 3, versículo 7, né? Pedro faz uma exortação aos maridos e fala assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, sendo co-herdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. E eu fiquei pensando, né? Olha que lindo. Primeiro, Deus fala que a mulher é digna de ser tratada com honra, né? Essa é uma das questões que Deus fala a respeito da mulher. Deus exorta para que os homens, os esposos, possam tratar as suas esposas com honra. Então, a mulher é digna de ser tratada com honra, né? A mulher aqui nesse versículo é tida como vaso mais frágil. E aqui nesse sentido, né, da palavra, significa que ela deve ser cuidada, né? Então, a mulher deve ser cuidada. Aqui fala que nós somos co-herdeiras da graça da vida. O que significa co-herdeira, né? Significa que nós somos herdeiras com os homens da mesma salvação, dos mesmos privilégios que eles recebem. Então, nós somos co-herdeiras dessa graça, dessa salvação, né? Que vem através de Cristo Jesus. Então, o que a gente entende, né? Deus, ele não somente ele tem prazer em ouvir. E aí eu queria até falar uma questão interessante sobre a questão da oração também, que ele fala assim, para que as vossas orações não sejam impedidas, né? Pedro exorta os homens para honrar as suas mulheres, para que as orações dos homens não sejam impedidas. E eu comecei a pensar, qual que é o motivo da oração? Né? A gente ora para ter acesso a Cristo, né? A oração é a chave de acesso ao sobrenatural. E aí, quando Pedro exorta os homens de que eles precisam honrar suas esposas para que as orações deles não sejam impedidas, Deus, ele quer dizer que Deus tem prazer na criação da mulher, né? E ele se importa com elas, pois segundo 1 Pedro, as orações do homem que desonra sua mulher, elas podem ser impedidas, né? Então Deus se importa com a mulher. E aí eu entendo que isso aqui é o que Deus fala a respeito da nossa personalidade, né? Então, eu entendo que nesses dias eu vejo, assim, Max, que a personalidade que Deus espera da mulher é que ela não seja amoldada aos padrões desse mundo, né? Que ela, justamente, ela possa conservar a sua verdadeira essência, que é a identidade que ela tem de ser filha de Deus, né? E acho que é isso. E aí eu comecei a pensar também... Vamos lá, pode fazer outra pergunta aí, que eu vou falar outras coisas aqui também, de algumas mulheres da Bíblia também. Tá. Como que essa Camila, intensa, cheia de atividades, ela lida com o marido, com a família, com os filhos, com os irmãos? Que você tem uma energia de sobra, né? Um 220 extraordinário. Então, como que eles refletem neles? Para eles acompanharem essa rotina sua elétrica? Porque cansa, né? Não é fácil não, viu? Meu marido que, coitado, tem que falar, ligado no 220. Então, isso é interessante, porque quando você pergunta sobre como lidar, né, com esse temperamento, eu fico até assim, naquela questão, é temperamento ou é personalidade? Porque tem uma diferença, né? Mas eu estava pensando sobre isso. Porque se a gente pensa em personalidade, a personalidade é mais um autoconceito. A personalidade, ela vem dessa questão da
nossa essência, da nossa identidade, ser filha de Deus. É um autoconceito que a gente tem. Por mais que nós tenhamos defeitos, nós temos, e eu tenho vários, eu sei da minha identidade, né? Eu sou filha de Deus, então é um autoconceito que eu tenho a respeito de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a questão do meu temperamento. E o temperamento, a meu ver, Max, ele é um pouco diferente da personalidade, porque o temperamento é mais biológico, é algo instintivo. E nós somos pecadores por essência, né? Nós nascemos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então, nosso temperamento, nós somos pecadores. O meu temperamento, se eu fosse segui-lo, né, é instintivo. Não é igual a personalidade que diz respeito à sua identidade. Temperamento diz respeito ao biológico, ao que você herdou, genético. Então, nós herdamos o pecado, né, de Adão. Então, essa questão do temperamento é muito interessante, porque ela é biológica. É a questão biológica, não é uma questão de autoconceito. E isso significa que o tempo todo a gente tem que ser vigilante. Porque se a gente for seguir os nossos instintos, o pastor mesmo fala isso, pastor Igor, né? Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. É só você seguir seu próprio instinto, né? Então, como lidar com essa questão, né? De tantas atribuições e tal. É justamente quando Paulo diz que ele esmurra o próprio corpo, né? Fazendo o corpo ser escravo dele. A gente não pode permitir que nós sejamos escravos do nosso corpo, mas que o nosso corpo seja nosso escravo, a ponto de nós trabalharmos para que o nosso corpo possa resistir à questão da liberdade, das questões carnais, né? Então, sou cheia de defeitos, como qualquer outra pessoa, careço da graça de Deus, mas em todo tempo eu tento me lembrar dessa palavra, né? Que embora, né, nós tenhamos um corpo que é pecaminoso, um corpo que ele nasce corruptível, porque se você observar bem, nosso DNA já é programado para morrer um dia. Então a gente já nasceu para morrer, porque justamente nosso temperamento ele é genético, né? A gente herdou esse pecado, geneticamente falando. Então nosso corpo ele já está programado para a morte. Ele só vai mudar quando o nosso Senhor voltar, que a gente receberá um corpo glorificado, né? E aí a gente abre mão, né, dessa corruptibilidade, eu nem sei se existe essa palavra, do que é corruptível. Mas é o tempo todo a gente estar em espírito, né? Lembrando aquilo que Deus tem para nós, que a nossa essência, que embora sejamos pecadores, nós temos uma essência, nós temos uma identidade e ser constante nessa identidade. Então não é fácil. Sou ligado no 220, confesso que melhorei assim um pouco, embora tenha muitos defeitos. Melhorei um pouco, mas preciso melhorar muito mais ainda. Né? Principalmente quando se fala de fruto do Espírito, eu lembro da questão do domínio próprio. É algo que eu preciso ainda desenvolver muito, mas eu acho que isso é a graça do Senhor que nos leva a crer que a gente é aperfeiçoado, né? Todos os dias. E é isso. E a gente tem que seguir os exemplos que a gente tem na Bíblia, né? Tem várias mulheres aí que são exemplos que a gente pode seguir os exemplos delas nesses momentos né? Cite alguns aí, pode citar. Fique à vontade. Então, eu tava até Max, pensando em essas mulheres, né, de personalidade na Bíblia, né? E aí, quando a gente falou no início aqui sobre questão de personalidade, que é você não se amoldar, né, ao ambiente, personalidade é você ser constante na sua identidade, eu me lembrei muito de uma ministração que foi no estudo bíblico que eu dei de Atos 16, quando você tem uma passagem que Paulo está chegando em Filipos, né? Já começa o evangelho a ser expandido na Europa, Paulo chega a Filipos e ali ele vai, quando ele chega na cidade, ele vai, geralmente Paulo sempre procura uma sinagoga, né? E lá não existia uma sinagoga, e ele encontra um grupo de mulheres que oravam, né, ali juntas, e dentre essas mulheres estava Lídia, né, que é uma mulher que na palavra diz que ela vinha de Tiatira, né, que é inclusive uma das igrejas, né, às quais Jesus destina suas cartas em Apocalipse. E aí, quando eu fui ministrar lá na igreja sobre Atos 16, Max, me veio a questão de Lídia, né? Lídia, ali em Atos 16, a palavra fala que ela recebeu prontamente o evangelho através da vida de Paulo, e ela se converteu, se batizou e todos da sua casa também. Então, aquela mulher é uma mulher que tinha um temor, né, ao Senhor, que é de realmente nos ensinar muito. Mas o que me chamou muita atenção quando eu fui estudar sobre a vida de Lídia, a gente fala de uma mulher que tinha personalidade, né, e um exemplo, é que em Atos 16 fala também que ela era vendedora de púrpura, né? E púrpura é uma mercadoria que era caríssima.
né, naquela época, principalmente porque para extrair aquela tinta utilizada, né, nos tecidos, aquilo dependia de não sei quantos mil moluscos para se extrair 1 grama de tinta. Então, a palavra diz que ela era uma comerciante de púrpura. Então, ela dá a entender que ela tinha bens. Tanto que no final do capítulo 16, ela recebe Paulo e sua comitiva na casa dela. Ela devia ter uma casa grande, né? E eu comecei a pensar, a Lídia era de Tiatira, né? Que é uma cidade que é mencionada lá nas igrejas da Ásia Menor. E qual era a realidade de Tiatira? Agora pensando na cidade natal de Lídia, né? A cidade de Lídia, ela era conhecida como uma cidade rica em comércio. Lá você tinha as chamadas guildas, que era uma espécie de sindicato de trabalhadores, né? E esse sindicato de trabalhadores, ele englobava todos os comerciantes da cidade. Então, se a pessoa queria mexer com comércio em Tiatira, ela teria que se associar a uma guilda, que era uma espécie de associação de trabalhadores. E aí, quando você lê sobre a questão das guildas, né, sobre essas associações que existiam lá na cidade de Tiatira, e aí a gente pensa que Lídia, ela era uma comerciante, né? Era comum que as pessoas que fizessem parte dessas guildas, elas participassem de festas. E essas festas que eram comuns dentro das guildas, elas eram dedicadas a divindades satânicas da Babilônia. Eles adoravam Apolo e outras divindades satânicas. E aí eu estava lendo há pouco tempo um livro sobre a questão de Tiatira, sobre essa característica da cidade e das guildas. E esse livro dizia que o comerciante que se recusasse a participar dessas festas, né, que eram festas que reuniam os comerciantes da cidade, e que se ele se opusesse a essa participação, não participasse dessas festas, ele estava arriscando perder o seu emprego e a sofrer um drástico abalo financeiro, né? O que poderia levar essas pessoas a pedir esmolas, esses comerciantes que não participassem das guildas, das festas, a pedir esmolas e até se moverem para outras cidades, né? E aí eu fiquei pensando, né? Lídia não estava em Tiatira. Lídia estava onde? Em Filipos. Então ela não se amoldou, né? Ela estava no contexto que ela não se amoldou aquela imoralidade da cidade dela, né? Mesmo sendo comerciante, ela sabia que se ela estivesse ali, ela teria que participar daqueles cultos, né? As divindades satânicas. E ela preferiu o quê? Ela preferiu sair daquele contexto. Então ela é um exemplo de personalidade, porque ela não estava em Tiatira, ela estava em Filipos. Então ela não se rendeu, ela não se amoldou ao sistema, né? Então ela tinha o temor do Senhor, né? E não foi amoldada pelo sistema caído da sociedade de Tiatira. Então ela é um grande exemplo para mim de personalidade, assim como a gente tem várias outras mulheres da Bíblia, né? Sara, que foi cooperadora, né? Sobre o que Deus faria na vida de seu marido. Ruth, né? Nós devemos ser também como Ruth, mulheres que cuidam de outras mulheres, né? Assim como ela cuidou da sua sogra. Devemos ser como Esther também, que jejuou para vencer as grandes dificuldades, né? Antes dela falar com o rei, né? Ela pediu Mardoqueu, que era o primo dela, para pedir as pessoas para jejuarem com ela, que ela estaria jejuando também antes de falar com o rei. Que nós tenhamos a coragem de Débora também, que era uma mulher de personalidade, né? Que através de sua palavra, da sua profecia, fez com que o povo de Deus vencesse. Então são exemplos de mulheres, né? Que de personalidade, que não se amoldaram aos contextos, às circunstâncias. E é isso aí, que a gente seja inspirados, né? Nós, mulheres, sejamos inspiradas por essas outras grandes mulheres de Deus. Agora, já que você tocou na situação aí no ponto de inspiração, o que o boxe te trouxe, né? O que ele é para você e a palavra final? O que é inspiração para você? Duas coisas, duas perguntas. O que o boxe te representa e o que é a palavra inspiração para você para encerrar? Eu acho assim, quando eu falo de boxe, né, foi onde eu me encontrei, né, Max, em relação à questão de alguma atividade física. Eu acho que o boxe ele me trouxe a questão da persistência de justamente você controlar, né, as suas emoções, o seu temperamento, e o boxe é uma forma também de controle do meu temperamento. Então, muitas vezes aqui naquele cansaço do dia a dia, naquele estresse, é ali que eu consigo fazer de você ter esse autocontrole, né, de você tentar dissipar aquele excesso de energia do dia a dia, algo que te faça bem. E ali é o meu momento de também desmurrar o meu corpo também, né? Eu acho que é isso também, de mostrar que eu preciso ter um autocontrole, que eu posso
é justamente tratar o meu temperamento. E uma forma de eu tratar o meu temperamento é através da atividade física também, né? E Deus nos dá também essa possibilidade, né? E a palavra inspiração, o que é para você? E o que você pode inspirar para as pessoas? Eu acho que para mim, eu seria uma inspiração para as pessoas a partir do momento que eu posso refletir o caráter de Cristo. Isso é ser inspiração. Se não serve para isso, eu não sou nada. Eu posso ser uma boa professora, eu posso falo didaticamente, não sei, posso ser uma boa profissional com relação ao meu rendimento no meu trabalho, mas se eu não tiver o amor do Senhor, né, que possa ser resplandecido nas minhas atitudes, de nada adianta, porque o amor é maior do que todas as outras coisas. E o amor maior é do nosso Deus. Então, se eu não tiver o amor do Senhor nas minhas práticas, não sirvo para nada. É isso. Perfeito, eu acho que isso é inspiração. Gratidão aí pela sua vida, de participar, de compartilhar esse conteúdo. E em breve voltamos a ter com sua participação conosco aí, entregando mais conteúdo gratificante. E foi essa muito live. Bom, Max. E que essa live vai ficar salva aí no Instagram e depois vai para o YouTube. Depois eu posto nos stories, você pode repostar. E gratidão pela sua vida e que possamos ainda mais nutrir nossas mentes com conteúdos importantíssimos. E semana que vem vamos ter aí Fabiane Lavinsky, não sei se está online ainda, trazendo a pauta aí, enfrentando as barreiras. Que ela precisou enfrentar barreiras. Ô, Marcos, acho que tem uma pergunta aí, não sei se dá tempo. Uma pessoa perguntou sobre a vida como mãe durante o doutorado. Acho que uma pessoa perguntou, que aqui pra mim já passou na tela. A Márcia, sua ex-aluna aí, como alinhou Márcia, porque passou e eu não consegui ver. Ei, Márcia. Então, pode responder, Márcia? Dá tempo aí, de uns minutinhos? Dá. A pergunta, como alinhou a vida como mãe durante o doutorado? Perfeito, hein? Ô, Márcia, eu vou te falar aqui, só a misericórdia de Deus, mas a gente fala com vocês. Existe uma palavra que marca pra mim, que é perseverança. O que acontece? Eu fiquei grávida no meio do doutorado. Doutorado são 4 anos. No meio do doutorado eu fiquei grávida. Meu esposo estava no processo que ele estava morando no Rio. Ele vinha todo fim de semana para estar comigo. Embora, coitado, ele se esforçou pra caramba para estar comigo toda semana, ainda assim, nos dias de semana. Ele não tinha nem como estar me acompanhando nas ultrassons, enfim, nos processos mesmo da gestação. Mas ele tadinho, eu lembro que quando a gente entrou nesse processo dele estar lá e eu aqui, ele falou assim comigo: eu te prometo que toda semana eu estarei com você. E realmente, gente, todos os fins de semana, durante 4 anos, ele vinha do Rio para cá para estar comigo. Isso foi minha força, né? E aí, no meio do doutorado, eu fiquei grávida neste processo, dessa confusão toda dele no Rio, eu aqui, e eu fazendo doutorado. E aí, Márcia, eu não tive opção. Ou eu pedi ao Senhor misericórdia para Ele me dar essa misericórdia, essa força para terminar, eu não terminava. Então, o que eu fazia? Deus me agraciou até com isso. A Maria Clara é tão boazinha que eu lembro que ela acordava às 8 da manhã. Eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã para escrever a minha tese. E eu escrevia a tese de 5 às 8 todos os dias. E assim foi que eu escrevi a minha tese. Quando a Maria Clara nasceu, eu tirei a minha licença de 6 meses, depois mais 1 mês de férias, 7. Não tinha que pedir mais o meu trabalho, eu pedi uma licença sem vencimentos, fiquei mais 1 ano em casa com ela. E a Maria Clara eu ia para a UFS, ficava 2, 3 horas na UFS para poder fazer meus experimentos no laboratório. A Maria ficava ou com a minha mãe ou com o Tiago, e durante um tempo eu tive uma tia também que ajudou a gente. E nessas 2, 3 horas eu ia, voltava, e foi assim. E até o final. E isso dava de 5 às 8 da manhã. E é assim que eu escrevi a minha tese, gente. Então, assim, eu não sei como eu consegui, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas é aquela coisa, né? Não é de nós, é dele. Então, entregue a ele, faça a sua parte, tudo mais ele fará. E hoje eu estou aqui para contar essa história. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Mas a questão de ter filhos é uma questão interessante, que às vezes, né, Marcos, a gente acha que é algo que atrapalha, muito pelo contrário. Eu falo pelo mestrado. Quando eu fiz o mestrado, eu não tinha filhos. E por não ter filhos, eu defendi no prazo, tudo certinho, mas na hora da escrita, eu confesso que eu ficava procrastinando. Depois eu faço. E aí, no final das contas, eu tive que escrever a minha dissertação de mestrado. Eu lembro que um dia eu sentei, em 3 dias eu fiz 70 páginas que eu precisava entregar.
E aí no doutorado, como eu já tinha Maria, foi o contrário. Eu me programei antes, que eu falei, eu não quero deixar para a última hora. Então a Maria foi o meu incentivo, porque eu sabia assim, olha, eu só tenho de 5 às 8. Então ou eu faço isso agora, ou eu não tenho outra coisa para fazer, porque depois você começa, né? Aí mãe é mãe. E eu falei, ou eu faço de 5 às 8, ou eu não faço. E aí eu decidi fazer, pela graça do Senhor. E deu certo, estou aqui para contar essa história. Sobrevivi, gente. Estou aqui com meus cabelos, mas estou. Não sei se eu respondi, Márcia. Um beijo, Deus abençoe. E para finalizar, quais os agradecimentos aí? Nosso Deus. Primeiro é o Senhor, acima de todas as coisas, que Ele tem me sustentado todos os dias. Agradecer, né, pela minha família, meu esposo, minha filha. Agradecer por meus pais, minha irmã, meu cunhado, todo mundo, gente. Obrigada. Obrigada, Márcio, por essa oportunidade também de estar falando um pouco para mulheres também que são guerreiras aí, que certamente estão ouvindo e que também tem grandes histórias para contar. E é uma honra. Obrigada pelo carinho, pelo convite. E estou aqui, quando precisar. Tamo junto. E como eu disse, vai ficar salvo aí no Instagram e vai para o YouTube e depois posto aqui nos stories. Um beijo no coração e até a próxima. Beijinho, Tchau, tchau. Max. Tchau, gente. Obrigadão. Deus abençoe. Valeu.